Muitas vezes, quando a gente fala sobre sustentabilidade ou consumo consciente, muitas pessoas pensam logo em reciclagem ou em produtos que deveriam comprar para se sentirem mais sustentáveis. Mas essa lógica está totalmente errada. E eu vou te explicar o porquê. Em primeiro lugar, a reciclagem deveria ser a nossa última opção. E a nossa redução no consumo deveria ser a primeira. É a gente aprender a repensar. E eu vou te explicar essa ordem com os 6 R's da sustentabilidade. Você já ouviu falar deles? Eles são repensar, reduzir, recusar, reutilizar, reciclar e compostar. Compostar parece não fazer muito sentido, mas a palavra em inglês começa com R. Então por isso que são os 6 R's da sustentabilidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles? Prestem atenção que a reciclagem e a compostagem estão por último na lista e que o repensar está em primeiro. E isso faz total sentido. Se a gente realmente quer ajudar o meio ambiente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é repensar o nosso consumo. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo capitalista. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que isso acarreta, às vezes é esquecido. As empresas precisam produzir para crescer e a gente tem que comprar. Nada mais óbvio que se a pauta sustentabilidade está numa crescente, essas empresas também vão querer se adequar a esse mercado, não é mesmo? Muitos produtos que você não precisa para ser sustentável estão sendo criados e prejudicando o meio ambiente ao invés de melhorá-lo. Então, a gente tem que repensar toda essa lógica de mercado e o nosso consumo e realmente ver quais são as coisas que a gente necessita no nosso dia a dia e quais são as coisas que a gente simplesmente está comprando porque ainda estamos naquele modo automático de consumo. Para repensar o nosso consumo, a gente pode trazer várias perguntas, como por exemplo, de onde vem esse produto? Quanto tempo ele vai durar? Qual é a minha real necessidade dele? Será que eu tenho algum outro produto que poderia substituir o que ele faz? Essas são só algumas das perguntas. Sendo assim, temos que repensar o nosso consumo e sair do modo automático. Começar a consumir menos e somente as coisas que a gente realmente precisa. Repense seu consumo e siga para o segundo R. Aprenda a recusar e a dizer não. Recuse as pequenas coisas, como canudos, copos descartáveis, a sacolinha do mercado. E também recuse objetos que às vezes você acha que precisa no começo, mas que se você pensa um pouquinho mais sobre ele, você vê que talvez você já teria outra coisa que substituiria ele na sua casa. Antes de fazer uma compra, pensa nas coisas que você já tem em casa e realmente reflete se você precisa desse produto. Pois para algo ser produzido, sempre vai ter um desgaste no meio ambiente enorme. Algo muito comum no nosso dia a dia e que serve perfeitamente de exemplo é quando a gente vai no mercado ou a gente compra algo e vem um brinde ali de algum descartável. E muitas vezes a gente não nega aquilo, a gente não devolve. Por exemplo, você vai fazer uma compra e aí você esqueceu de avisar que não precisava colocar na sacolinha plástica. E quando você olha, suas compras já estão dentro da sacolinha. O que você faz? Você tira as compras dessa sacolinha de plástico e coloca na sua sacola de tecido ou na sua mochila? Ou você simplesmente, por já estar lá, você pega essa sacola de plástico? Quando eu penso nesse R, de recusar, eu lembro de pequenas coisas que acontecem em nosso dia a dia e que se a gente faz um pequeno esforço, a gente já consegue ajudar bastante o meio ambiente. Eu também me lembro das diversas vezes em que uma propaganda me levou para um site e eu quase comprei um produto que na verdade eu não precisava. Desde blusa, sapato, produtos eco, cadernos, enfim, são uma infinidade de coisas que as propagandas fazem a gente quase comprar e que se a gente está atento, a gente vai conseguir seguir para o terceiro R, reduzir o nosso consumo. Não tem como pensar em sustentabilidade sem redução de consumo. Afinal de contas, tudo que é produzido tem um impacto negativo no meio ambiente e um consumo de recursos naturais. Por isso, antes de pensar em reciclar, é importante a gente reduzir o nosso consumo. E sabe o que ajuda a gente a fazer isso? Quando a gente começa a reutilizar as coisas que a gente já tem. Estamos acostumados a logo comprar algo novo quando algo quebra ou fura, por exemplo. Mas dentro da lógica da sustentabilidade, na verdade, a gente precisa aprender a consertar e a reutilizar as coisas que a gente já tem. Por exemplo, uma camiseta velha pode ser transformada em diversas coisas. Você pode customizá-la, dar uma cara nova, transformá-la em capa para almofada, cortina. Aquele potinho de vidro do molho de tomate pode ser transformado em copo
O potinho de azeitonas pode ser transformado em porta-tempero, porta-aveia, ou seja, a gente tem que aprender a ver aqueles materiais que a gente já tem com outros olhos e substituir a necessidade de produtos que seriam comprados por coisas que a gente já tem em casa. Mas ok, se você já seguiu todos os R's dessa lista e continua sentindo a necessidade de algum produto, eu vou te dar algumas dicas mais sustentáveis para você resolver o seu problema. Você pode, em primeiro lugar, pedir emprestado. Tem muitas coisas que a gente compra que na verdade vão suprir uma necessidade momentânea ou que a gente vai usar com espaços muito grandes de tempo. Antes de sair comprando, por exemplo, uma furadeira, vê se seu vizinho não pode te emprestar. A segunda dica é trocar com alguém. Talvez o seu amigo ou amiga tenha esse algo que você precisa e talvez algo que você tem seja exatamente o que ele também está precisando nesse momento. Outra alternativa muito mais sustentável é comprar objetos de segunda mão. Por exemplo, quando não éramos nômades e fomos decorar nossa casa, a gente comprou objetos de segunda mão, tanto móveis quanto liquidificador, geladeira, micro-ondas. Isso vai te fazer economizar um bom dinheiro e ainda ajudar o meio ambiente. E se você realmente precisa de algo novo e essas dicas não suprem a sua necessidade, tente comprar de quem faz. Isso também é uma alternativa muito mais sustentável. Agora, vamos falar de reciclagem. A reciclagem é a melhor alternativa quando a gente precisa descartar um objeto reciclável. Ela ajuda na renda de muitas famílias, a reduzir o lixo gerado e a utilização de nossos recursos naturais. Porém, ela deve ser a nossa última opção. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existe uma grande diferença entre objetos que são recicláveis e objetos que são reciclados. Infelizmente, aqui no Brasil, apenas 3% de todo o nosso lixo é reciclado. Além disso, o processo de transformação de um objeto descartado em matéria-prima para a transformação de um produto novo envolve custos, emissão de CO2, trabalho, gasto de energia e gasto de recursos naturais. Agora vamos conversar um pouquinho sobre compostagem. O que você faz com o seu lixo orgânico? Você sabia que 50% do nosso lixo é produzido na cozinha e que aqui no Brasil existem pouquíssimos aterros sanitários? Na maioria das vezes, todo o nosso lixo vai para um lixão, ou seja, esses lixões não têm infraestrutura para que esse lixo seja tratado de uma maneira ecológica. Sendo assim, é muito melhor a gente se responsabilizar pelo nosso próprio lixo e fazer a compostagem dele em nossa casa. Se você mora em um lugar que tem um espacinho de terra, você pode compostar ele lá. E caso você mora em apartamento, existem algumas alternativas de composteiras que você pode ter em pequenos espaços. A compostagem é algo maravilhoso. Ela transforma o resíduo orgânico em terra saudável e nutritiva, que você pode usar até mesmo para plantar a sua própria comida. Quer algo mais bonito e sustentável do que isso? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas dicas para você aprender a compostar o seu lixo. E aí, o que você achou dos R's da sustentabilidade? Você está pronto para reduzir o seu consumo depois desse vídeo? Me conta nos comentários qual que é a sua maior dificuldade quando o assunto é sustentabilidade. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo!